Esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Vamos falar hoje de futsal. Gosto muito de futsal. E olha só, o futsal para mim perdeu a graça numa coisa, cara. E bateu o lateral com o pé. Uma das coisas bonitas que a gente via no futsal era tu bater o lateral, o cara chutar e fazer o gol de primeira. Era muito bonito aquilo. Mas mudaram a regra, mudou o Mundial, a regra mundial. A FIFA encampou, né? Porque antes não era da FIFA. Mas conosco o Francis Ulisses Anacleto. Como é que diz que o Anacleto não está aqui? O Anacleto não veio, mas mandou um parente dele. Está aqui o Francis Ulisses. Sobrinho. Que é sobrinho do Anacleto. Anacleto, onde tu estiver aí ouvindo, por favor. Ele é treinador, né? É responsável pela equipe sub-9, 8, e que andou participando aí de competições importantes, competições nacionais, e conseguiu o título. Boa tarde, Francis. Boa tarde, Zélio. Onde jogaste e que títulos foram estes? Esse ano nós participamos do nosso projeto, né, o Real Futsal, ele iniciou esse ano. Aliás, só antes, lembra, é de Balneário Camboriú, né? Isso, de Balneário Camboriú. Mas nós trabalhamos com meninos da região, na verdade tem bastante meninos de Itajaí que participam do nosso projeto. Nós participamos de competições a nível estadual e a nível nacional também. Nas últimas que a gente participou, que foi o campeonato estadual da categoria sub-9, nós nos sagramos campeões, e também na Brasil Cup nos sagramos campeões na categoria 8 e 9. Ô Francis, nós conversando aqui nos bastidores, você passou um bom tempo em Blumenau, começando um projeto em Blumenau e agora está chegando com esse projeto aqui em Balneário Camboriú. Já deu para sentir uma diferença? Mudou alguma coisa do apoio do Blumenau, o apoio do Balneário Camboriú, a frequência desses meninos que buscam escolas de futebol de salão? Eu sou natural de Itajaí, né? Sim. Então, aí depois, nas minhas andanças, tentando ser jogador, tudo, parei e iniciei esse projeto em Blumenau, trabalhando lá com futsal. A grande diferença da questão de Blumenau para cá é um pouco da questão cultural, né? Lá, a prioridade maior dos pais mesmo acaba sendo a formação dos meninos. O esporte, como primeiro desenvolver os meninos e depois futuramente, possivelmente, um atleta. Aqui ela é um pouco inversa. Aqui o pai às vezes já coloca mesmo a questão do menino ser atleta antes dele se formar e antecipa um pouco o processo, acaba não criando um vínculo. Ele acaba, às vezes, num ano, fazendo com que o menino jogue em 3, 4, 5, 6 escolinhas ao mesmo tempo, muitas competições. Mais no futebol? Não, o futsal em si é muito forte aqui na nossa região. Futsal, digo futsal, e lá investe, porque Blumenau investe muito em atletismo e nessas outras modalidades de jogos abertos. O Blumenauense, na verdade, ele investe no esporte como um todo, amador. Por exemplo, aqui na região, a gente tem menos equipes que participam de competições estaduais do que em Blumenau. Em Blumenau, só na cidade de Blumenau, já chegou a ter 5 equipes de uma mesma categoria disputando o campeonato estadual. E aqui na nossa região a gente tem menos. O Francis, você que milita nessa área da bola pequena, como se diz na gíria, é muito difícil, porque nós já tivemos atletas como Rivellini e outros que saíram do futebol de salão, mas é muito raro você encontrar essa mudança, né? É difícil você se adaptar no futebol de campo depois de ter um longo tempo no salão? Eu tiro como parâmetro o Santos, né? Que é uma escola que trabalha e ultimamente no Brasil é o que mais revela. O Santos, por exemplo, até o sub-10, o menino trabalha só no futsal. Depois ele já começa a mesclar. Às vezes, se essa mudança for muito demorada, o menino demora a se adaptar. Se o menino for lá para 14, 15 anos, ele demora a se adaptar. Apesar de hoje, no futsal, por exemplo, né, o Guardiola aí, que é um treinador que todo mundo
reverencia, idolatra, ele trabalha muito, né, com espaço reduzido, vantagem numérica, que praticamente é o que o futsal trabalha. Porque no futsal tu não consegue jogar 4 contra 4, só quando a bola sai da mão do goleiro. Depois sempre vai ter uma desvantagem, vantagem numérica. E procede, porque se você hoje, nos trabalhos que são feitos, de divulgação, de Robinho, de Neymar, de Ronaldo, Ronaldinho, 90% aparecem eles no salão. Quando pivete. Né? Nós tivemos um exemplo do Falcão, que era o melhor jogador de futsal do mundo, foi 3 vezes consecutivas, foi jogar futebol no São Paulo, não deu certo. O Manuel Tobias também teve no Grêmio, já foi mais complicado, é mais difícil. Até hoje jogando. Nessa idade, a gente teve um menino, o Mitue, também, que agora retornou há pouco tempo para o Joinville, ele também, ele na verdade era considerado o novo Falcão de futsal, foi para o Grêmio na base e acabou não tendo a expectativa e voltou para o futsal. Mas tem o caso do Natan, que é um menino que foi comprado pelo Chelsea, que trabalhou no Atlético Paranaense, ele ficou no futsal até os 14 anos. E depois foi para o campo e conseguiu se adaptar. Mas lógico que tudo depende do processo do menino. Só que eu defendo, não por ser só a modalidade que eu acabo atuando, mas a iniciação no futsal, eu acredito que para a formação do menino ela é melhor do que no campo, porque o espaço é reduzido, o menino fica mais com a bola no pé, né? Assim, você vai num jogo fica mais habilidoso. De criança, por exemplo, 7 contra 7. Não é os 7 meninos que vão tocar na bola. Não tem nem como. Agora no futsal, você vai num jogo de 7 anos, por exemplo, a Brasil Cup nós jogamos no Sub-7. Você vai lá ver os meninos de 7 anos jogar, você vai ver os 7 participar do jogo, tanto para atacar quanto para defender. No campo, não. O menino que na teoria já é formado atacante, ele vai ficar lá esperando a bola. Às vezes ele é um menino mais forte, um menino mais rápido. A pessoa chuta para frente, ele chega na frente, faz o gol, mas a questão do jogo, da coletividade, ele não aprende, que é o grande déficit nosso, né, em relação aos europeus, vamos dizer, que é a questão tática do jogo, de entendimento, de ocupar espaço, né? Nós achamos que sempre o nosso jeitinho brasileiro e a nossa habilidade vai dar conta, e na verdade hoje não dá mais. Hoje você não tem um jogador que vai ficar parado no campo, a não ser que ele não jogue em alto nível. Mas em alto nível não tem um jogador que não marque. Fran, só um pouquinho, antes que, senão depois termina. Tem uns troféus aí que vocês ganharam aí. Mostra aí pra gente e diz o que são esses troféus aí. Tá aí no vídeo aí, ó. O troféu central é o do campeonato estadual, que é a competição mais importante, né, que nós temos dentro do estado, que é chancelado pela federação. É uma competição que dura em torno de 8 a 10 meses, onde são divididos por fases. Nós iniciamos a competição com 17 equipes, e aí é sistema eliminatório, dentro de chaveamento, e nós jogamos 27 jogos, conseguimos 24 vitórias, 2 derrotas e somente um empate. E os troféus do lado é a categoria Sub-8 e 9, que eu citei, que é a Brasil Cup, onde também vem equipes, veio Atlético Paranaense, Sport Recife, Náutico, e nós nos sagramos campeões na categoria Sub-8 e Sub-9, que são os troféus que estão laterais ali. No seu trabalho também agora já existe um garoto no meu time? Tenho. Da Gama? Tenho. Assim, ó, hoje o processo de clube, né, o clube em si, ele investe muito mais cedo nas crianças, né? Então, assim, ó, eu tenho meninos hoje que trabalham conosco, que são monitorados pelo Atlético Paranaense, pelo Internacional, até tem 3 meninos que estão lá no Internacional novamente essa semana. Tive meninos no Grêmio e tem esse menino que está indo para o Vasco em janeiro. Esse menino, o Vasco já fez uma proposta um pouco diferente, que é mudar a família para lá, porque ele é um menino, vamos dizer, diferenciado. Então, os clubes acabam já investindo nesse menino. Logicamente, né, nós que trabalhamos com criança temos o cuidado de falar para o pai que no futebol nada é garantido. A gente vê atleta com 19 anos. Se empolga demais. 19 anos surgindo e com 20 não jogando mais, imagina um com 9, um caminho é longo. Mas os clubes já estão antecipando isso, já estão fazendo esse monitoramento, já estão cuidando. E, logicamente, nós que trabalhamos com esses meninos sabemos que nem todos eles vão conseguir ser atleta. Mas quem tiver a possibilidade, ou pelo menos a condição de usufruir desse momento, de participar de um treinamento de uma equipe grande, de uma equipe Série A, como é a rotina, se ele não for atleta, pelo menos ele vai ter um know-how e uma experiência também que vai ajudá-lo na questão de formação como pessoa também, né? E é uma coisa que nós falamos aqui, inclusive o Zélio colocou o caso do Falcão, o Tobias,
só que eles ficaram muito tempo no salão. Sim. E o Santos, você usou como exemplo, depois eu aqui complementando, que eu vi Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, Robinho, as imagens deles hoje é no salão. Então você tem que ali se adaptar, sai e vai para o campo. Isso. Não continua no salão, senão daqui a pouco você vai ter dificuldade de o menino que ele busca o futebol de campo, que é onde a maioria quer por causa da visibilidade, todas essas situações dinheiro, é maior, né? E a questão financeira também. E portas também, né? Hoje, para você jogar uma liga nacional, por exemplo, de futsal, você vai ter bem menos clube do que jogar campo. Então, o menino que pretende isso, como eu falei, a base, a iniciação dele, pelo menos até o 10, 11, o futsal vai ajudar muito mais do que o campo, pela questão dessa situação toda do comprometimento dele, da questão tática, de ter que marcar, porque no futsal você não consegue isolar um menino sem marcar. E no campo, geralmente, consegue, né? Menino, atacante, fica mais aqui, só dá uma cercadinha. No futsal, já não. Franz, obrigado. Parabéns aí pela conquista e que continue representando bem a nossa Camboriú. Eu agradeço a oportunidade, né, do Uniesportes, Zélio, Eládio, e também o contato do tio meu Anacleto. tio. Está aqui, Anacleto, está aqui, tá, gente? Por ter aberto essa oportunidade aqui no canto. da gente apresentar o nosso trabalho do Real Futsal. Lembrando que nós temos também meninos que não vislumbram o futebol como meta, que vão lá para participar, praticar um esporte, aprender o futsal. E, né, quem quiser nos conhecer, como eu falei, nós trabalhamos lá em Balneário, na Nova Esperança. E a gente tem o telefone de contato, não sei se eu posso deixar. Pode dar. 999-8575-7755. 999-857755. É só nos procurar e conhecer o trabalho. E Obrigado, agradeço novamente. Até amanhã. Um abraço. Lamentável, até amanhã. Estaremos de volta amanhã, 13 horas, com o Uniesportes. Até lá.